com alegria que cumprimento a todos em mais essa oportunidade de abrirmos a Bíblia Sagrada e darmos prosseguimento ao Escatologia, versão 5. Hoje teremos a aula de número 16. Eu gostaria, antes dessas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Irmão Edmilson, por gentileza, dirige a oração inicial. Oremos. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui reunidos para estudarmos a Tua Palavra, Senhor. Amém. Rogamos-te, ó Senhor, a Tua presença, o Teu Espírito, Senhor, que venha guiar o nosso professor. Amém. Que ele não fale de si, Senhor, mas que ele venha falar a Tua Palavra, através do Teu Espírito, ó Pai. Amém, Senhor. Perdoa nossos pecados, nos dê uma boa aula, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Na aula passada, nós estudamos sobre o dilúvio. Vimos que caiu de chuva sobre a face da terra 40 dias e 40 noites traçado. Noé ficou uma semana com a família dele dentro da arca, esperando a chuva começar. Ou seja, desde o dia 10 de maio, ele entrou para a arca no dia 10 de maio do ano 2350, e no dia 17, uma semana depois, começou a chuva. Resultado dessa chuva, de 40 dias e 40 noites, o planeta ficou inundado, sem uma ponta de terra para fora, durante 150 dias. E quando descobrisse, começasse a aparecer ponta para fora, não significa que tinha condição de andar em cima. Para isso, nós vimos que dia 17 de outubro, a arca encalhou no Ararat, desse mesmo ano. 27 de novembro, 40 dias depois que ela encalhou, ele soltou duas aves, já no mês de novembro. E mais uma semana depois, ele soltou de novo uma pombinha sozinha, porque aquelas duas primeiras que soltou, as aves voltaram para trás, que não tinha lugar de assentar. Dia 4 de dezembro, ele solta a pombinha sozinha e a pombinha volta com galinho de oliveira no bico. Mas não significa que tinha como andar ser humano ainda, ou animal pesado. Não tinha ainda condição para isso. Tanto que eles só foram descer da arca no dia 27 de maio do ano seguinte. Tudo seguindo a orientação de Deus, passo a passo. Só nesse dia que ele abriu a porta da arca para descer toda aquela bicharada. E ele com a família também desceu. Para ver a situação que ficou. Imagine o planeta onde tinha terra, virou uma areia movediça. Qualquer lugar que o indivíduo pisasse, ele ia afundar, ia sumir no chão. Foi o que virou o planeta. Ficando 150 dias completamente submerso. Não teria a menor condição de sobrevivência, ou de andar, ou de caminhar sobre a face da terra, em qualquer lugar, mesmo que a terra já estava à vista. A arca encalhou, por poucos meses, ela encalhou lá no Ararat, lá na Cordilheira da Armênia, na Turquia, e não adianta, só no ano seguinte, no mês de maio, que eles foram descer da arca. Vê que situação que ficou o planeta. No 1º de abril do ano seguinte, no ano 2349, foi quando ele tirou a cobertura da arca. Veja que ainda não tinha condição de sair e andar. Mas ele sabia que já tinha vegetação verde, talvez ao alcance dos olhos, aonde ele estava. Porque lá na Cordilheira da Armênia, lá não é mar. Então ele já sabia que tinha vegetação, mas não tinha condição ainda de descer. Por quê? Porque o passarinho estava voltando. Se a oliveira que veio no bico da pombinha, ela voltou para a arca, ela não foi embora para ficar para lá, porque ela não tinha como andar no chão ainda, para alimentar. Para ele alimentar, ele procura semente, etc. Então o alimento para o pombinho no mês só tinha na arca. Ele ainda não tinha alimentação para ele lá. A pombinha trouxe a oliveira, mas aquilo era mais uma representação para a família de Noé, de que o Espírito Santo estava no comando, que Deus estava no comando. Essa era a visão clara de que Deus estava acompanhando tudo. E para ele ter fé que na hora certa Deus ia pedir para que eles descessem da arca. E evidentemente, liberar a bicharada todinha para descer em segurança, para não perder ninguém. Então nós temos aí ou 1 ano e 17 dias
desde o dia que eles entraram na arca, ou 1 ano e 10 dias, se considerado o dia que começou a chuva até eles descerem da arca. Qual é a relação? Para ficarmos atentos, que os 40 dias de chuva é uma marca para nós ficarmos atentos. Jesus jejuou 40 dias, Elias, Moisés. São fatos importantes que aconteceram com esses 40 dias em muitos pontos da história da humanidade. Mas fim do mundo registrado na Bíblia que nós conhecemos, teve só o dilúvio. Então, entende, irmãos? E esse fim do mundo, o único que teve, você tem 2 marcas para guardar para estudo futuro. Porque nós sabemos pelas profecias que vai ter outro fim do mundo. Então você tem 1 ano e 17 dias, ou tem 1 ano e 10 dias. Fica na manga da camisa, porque isso é importante, pode ser importante para nós amanhã, quando estivermos enfrentando o último fim do mundo do planeta Terra. Porque nós sabemos que terá uma crise de perseguição, que nessa crise, segundo as profecias, nós estaremos estudando isso futuramente aqui no Escatologia 5, trata de um período que vai ter decreto de morte. E trata de um período normal. Então, o arroxo, o período de arroxo que nós conhecemos, nós temos aí algumas marcas. Tem 40 dias de chuva, tem 150 dias inundado, mas tem 1 ano e 17 dias, ou 1 ano e 10 dias, com referência de um período total de crise. O período total da crise de Noé durou 1 ano e 17 dias. Guarda na manga da camisa, porque isso nós podemos precisar no jogo da vida amanhã, para colocarmos no jogo da vida as peças corretas, que nós aprendemos, tiramos as peças do quebra-cabeça da Bíblia, para montar o nosso quebra-cabeça da nossa vida. A salvação é individual, mas o evangelismo é coletivo. Todos são chamados, poucos os escolhidos, mas porque poucos escolhem a Deus. Nós precisamos ficar atentos a essas informações que é de suprema importância para nós. O único fim do mundo que nós temos registro bíblico se chama dilúvio. Nós finalizamos a aula passada mostrando que sobre a face da terra, depois que a família de Noé desceu, Sem povoou basicamente o Oriente Médio, Cão parcialmente o Oriente Médio, mais concentrado na região da África, e Jafé o resto do planeta Terra. Povoou, cobriu o resto da face do planeta. Saiu viajando e cobrindo toda a face da Terra, repovoando o planeta, restabelecendo regiões que foram povoadas um dia. Isso é muito interessante lembrar desses detalhes. Na aula de hoje, aula de número 16, após o dilúvio, aprofundaremos em detalhes que aconteceram após o dilúvio. Dos detalhes pós-dilúvio, só uma curiosidade que eu gostaria de mencionar, que sobreviveu à catástrofe do dilúvio. As pirâmides, o complexo de Gizé, construído lá em Gizé, na região de Gizé, conhecida como região de Gizé. Aquelas 3 pirâmides sobreviveram ao dilúvio. E essas, até hoje, são contadas como uma das 7 maravilhas do mundo. Essa semana, eu sábado, estava assistindo um programa de um arqueólogo e falando a respeito das pirâmides lá, ele dizendo que era uma obra da arquitetura humana, mas que hoje não tem engenharia para isso. E eu fiquei encucado com aquele negócio de arrastar bloco na areia molhada. Como é que é aquele negócio lá? E também que o povo lapidava com a água na cintura. Como é que é esse trem? Tá, vamos lá. Veja bem. Durante a matéria, por acaso, só uma perguntinha. Durante a matéria, ele em algum momento mostrou de onde é que foi tirado esses blocos? Não. Que foi cortado os blocos? Mostrou. Tá bom. Então vamos lá. Vamos no passo a passo. Em primeiro lugar, eu tenho comigo, eu aprendi na vida, que a imparcialidade
é uma condição que o indivíduo, que o bom estudioso adquire justamente para poder estudar, para defender teses ou teorias. Qualquer bom estudioso. O que nós estamos falando? Vamos para um juiz. O juiz, para ele não correr risco de cometer erros, que seria muito desagradável um juiz cometer erro, porque se ele defende a justiça e comete erro, ele está cometendo uma injustiça. Para que ele não cometa erros, ele precisa muito ser imparcial. Ele não pode se prender às coisas que ele acredita, normalmente, às coisas que ele foi educado. Ele tem que se ater em quê? No processo que ele tem na mão, nas testemunhas que ele tem ali, aos fatos, às evidências. E aí não importa da forma que ele foi educado ou não, o que ele aprendeu, deixou de aprender, ali, ele como juiz, ele tem que ser imparcial, para que ele consiga ter o maior volume de acerto possível. A partir do momento que, se tratando do fato do complexo de Gizé, como você colocou, imagine há 2.700 anos antes de Cristo, alguém empurrando blocos de qualquer peso, não importa se seriam as placas de limestone, né, que pesavam uma média de 2,5 toneladas cada uma, se eram os blocos, que tinha bloco de 30, de 50 toneladas, do piso do rei de 80 toneladas. Como arrastar aquilo na areia? Imagina o indivíduo sair com um regadorzinho ali, jogando água, mas andando de 25 km de distância daquele lugar ali, a menor distância que tinha de onde foram tirados os blocos, que tem evidências arqueológicas lá até hoje, normal. Se tirar qualquer bloco daquele ali e levar lá, ele encaixa lá dentro. E as mais distantes estão a mais de 800 km de distância dali. Tem evidências arqueológicas. Agora, como que vai encaixar uma teoria dessas de sair molhando a areia a essa distância? Não importa se é com regador, se é com carroça-pipa, sei lá de que é. Mas como que vai andar essa distância molhando a areia para diminuir atrito e conseguir levar esses blocos até lá? E aí, pelo que você disse, ele estava falando de bloco bruto, sem lapidar. Só cortou em determinado lugar, que não falou aonde. Agora, a hora que chega lá dentro, colocar água dentro da pirâmide, que essa teoria aí é baseada de que do lado de fora das pirâmides tinha um lago. E aí eles projetavam a água para dentro da pirâmide, e lá dentro os funcionários, os escravos, que nesse caso aí, por essa época, seriam os hebreus, né? Até porque os que acreditam ou defendem essa tese, acreditam que eram inclusive escravos hebreus, que estavam ali trabalhando nessa pirâmide, trabalhando nesse complexo de Gizé. Aí eles incorrem automaticamente numa série de incoerências históricas, porque nem Abraão ainda tinha nascido. Abraão nasceria em 1996 a.C. Nós estamos falando de 2700 antes de Cristo, 350 anos antes do dilúvio, data em que foi construído o complexo de Gizé. Só daí a 824 anos, ou seja, no ano de 1876, iniciaria o processo histórico conhecido como 430 anos de opressão egípcia contra o povo de Deus, que duraria 430 anos. Veja que de cara é uma incoerência histórica lamentável, porque os monumentos do complexo de Gizé são antediluvianos, foram construídos antes do dilúvio e sobrevivem até hoje. Trabalhariam com a água na cintura, com a água chegando no peito, e aí colocavam tipo de umas cabaças em volta desses blocos, para que eles flutuassem e eles conseguissem encaixar eles nos lugares. Tudo bem, mas vem cá, qual é a altura da pirâmide? Quase 150 metros. E aí onde é que
que ia ficar esse negócio, essa água? Como é que ia levar esse nível para cima? Então é muito desajeitado determinadas teorias, a gente ficar só na base, ficar só lá embaixo. Porque nós estamos falando de um prédio de 150 metros de altura. Então é muito forte essa teoria. E outra coisa, em algum momento na matéria que você assistiu, ele apresentou imagem de desenhos registrados na porta do santuário dentro da pirâmide de Quéops? Não, né? Não. Tá, com certeza. Esse, eu tenho aqui, eu vou procurar aqui na internet. Essa teoria aqui. Que escabaça de goiaba boa essa aí. Vou levantar um bloco de 2 toneladas. Esse é uma cabaça. Se Israel tivesse feito isso, Deus já era para a Bíblia. Hã? Isso aqui é um helicóptero. Está lá na parede da pirâmide, da pirâmide de Quéops. Nós estamos vendo aqui o quê? Um helicóptero. Nós estamos vendo aqui um helicóptero, Isso. estamos vendo aqui um charutão, E um jato. uma nave Parecendo um jato. parecendo um jato e uma menorzinha aqui embaixo. Está lá, não é inventiva não, está lá na parede da pirâmide. Agora eu pergunto. Story Ranger. Pois é. Agora, esse tipo de imagem aqui, ela derruba por completo qualquer possibilidade de uma cultura da época ser responsável por uma construção dessa. Os desenhos que ficou ali, que está ali até hoje, para qualquer turista que for entrar lá, vai ver esses desenhos, cai por terra por completo. Fica claro e evidente que quem desenhou, que quem construiu aquelas pirâmides, essas naves que nós estamos vendo aqui, para eles já eram naves superadas. Tipo assim, eu estava mandando um recado. Olha a frota de naves que nós temos na nossa época, na nossa cultura, no nosso conhecimento. Está mostrando para nós esse tipo de frota que eles tinham lá. Pois não, Gisiel? De acordo com a ciência, a arqueologia, os Súmeros, a Suméria, ou seja, é a civilização mais antiga que existiu. Não. Conhecida, normalmente. É por causa da escrita. Os sumérios foram os que criaram, os que registraram a primeira escrita que nós conhecemos, por volta de 3.500 a 3.000 anos antes de Cristo, contemporâneo do período de Caim. Os indianos, os egípcios mesmo já estavam vivendo ali, é uma cultura bem antiga. Eu vou até mencionar, vou até colocar aqui no quadro agora, essas pirâmides, que foram, esse complexo de Gizé, que foi construído por volta de 2.700 a.C., eu vou colocar aqui no quadro uma relação com a idade de Noé e esses homenageados das 3 pirâmides, que é a de Quéops, que é a do meio, tem a de Miquelino e tem a de Quefreu. Foi descobrido um achado, agora recente, na Turquia, que tem evidências arqueológicas lá, realmente, de antes da Suméria, com um corte de pedra realmente refinadésimo. Né? Tem, de fato tem. Nós estamos queimando gasolina, não está dominando o governo nuclear. Então não vem, ele manda o secretário. Rafael, você falou uma coisa, eu estou encabulado. A pirâmide foi construída mais ou menos 2.700 anos atrás. Um pouquinho agora. Aguenta aí. Vou pôr aqui as datas só para você ver que piseiro que vai virar isso aí. Isso aqui é igual fazer auditoria, sabe?
na genealogia. A história do faraó começa um comprar o irmão, matando o outro. Aqui para facilitar, eu coloquei aqui o ano, evento, personagem, idade de Noé. Noé nasceu em 2950 a.C. Isso aqui tudo é antes de Cristo, tá? Tudo aqui é antes de Cristo. Então em 2950 a.C. nasceu Noé, zero, né? Nascimento dele. Em 2700 a.C. foi construído o complexo de Gizé, as pirâmides. Noé estava com 250 anos de idade quando foi construído o complexo de Gizé. De 2551 a 2528 a.C., esse foi o período que governou Quéops, o que se homenageou da maior das três pirâmides, daquela do meio. Por isso que ela é chamada de Quéops, a do meio. Esse era o faraó do Egito. Mas ele morreu em 528. Quando foi que as pirâmides foram construídas? 2.700. Então tem muito tempo para frente, né? E Noé estava com 422 quando Quéops morreu. Miquerino, que era filho de Quéops, que assumiu logo depois, morreu em 2503 a.C. Faraó também. Noé estava com 447 anos. E o neto de Quéops, que foi Quefreu, 2428 ele morreu. Faraó também. Noé estava com 522 anos. Aqui já tinha 42 anos que ele estava pregando sobre o dilúvio. Ou seja, todos três foram contemporâneos de Noé. As pirâmides foram construídas, Noé já estava com 250 anos de idade. Então isso aqui tudo é contemporâneo de Noé. O dilúvio aconteceu em 2350 a.C. Esses três faraós aqui já tinham morrido quando estourou o dilúvio. Então vocês veem que é uma coisa muito interessante. Noé estava com 600 anos de idade quando estourou o dilúvio. Coloquei isso aqui só para vocês verem que coisa mais curiosa sobre isso, né? Então, vocês viram que aquela imagem que está na parede do santuário que tem dentro da pirâmide de Quéops, vocês viram lá o helicóptero, vocês viram o charutão, vocês viram naves, uma nave grande, uma nave pequena. Então, são coisas embaraçosas demais para a época, para alguém desenhar e não ter condição de fazer. Então, quem construiu aquelas pirâmides conhece muito mais do que o que fez, e elas estão aí até hoje para chamar a nossa atenção, um testemunho, é uma das 7 maravilhas do mundo. Então qualquer estudioso coerente vai concordar, como eu tenho certeza que
esse arqueólogo que você comentou, que assistiu a matéria, ele vai admitir claramente que não tem ainda ninguém que tenha condição de fazer essas pirâmides, que foi uma ciência que foi da época e não prosseguiu. Agora, os egípcios, se foram eles que fizeram, os egípcios estão aí até hoje. Eles estavam antes do dilúvio, ressurgiram depois do dilúvio, as pirâmides estão ali. E cadê que alguém fez outra? De lá para cá. As que foram feitas por mãos humanas desmoronaram, ou está desmoronando. Por maior engenharia que tenha, por maior arquitetura que tenha. Como diversas daquela época, que ainda existe até lá no Egito mesmo, não deu certo. Mas as que deu certo, que está essas três, que é uma referência, dentre outras que também tem por outros lugares na face da Terra, que até hoje nem um arquiteto e nem um engenheiro dá conta de fazer, e nós não temos condições de fazer. Então isso é incontestável. Não adianta querer ignorar uma situação dessa, porque nós precisamos ser imparciais nessa hora. Então, é um assunto delicado, mas se prender a qualquer forma de crença religiosa ou tradição religiosa fica difícil de trabalhar com evidências. E é por isso que a ciência com a teologia tem dificuldade de diálogo. E a escatologia procura exatamente fazer isso. Mostrar que existe, através da palavra de Deus, a possibilidade de diálogo entre evidências científicas e evidências teológicas. Então há essa possibilidade, mas tudo isso com a direção do Espírito Santo, com o apoio e a direção de Deus na nossa vida. Do contrário, nada feito. Mas é possível sim o diálogo, mas ser imparcial para defender qualquer tese. Não adianta querer se vincular a tradições, que senão nós vamos estar de frente com o ridículo para tentar explicar um bocado de coisa que não tem sentido. E para mim, uma delas é essa: arrastar bloco 800 km de distância, nem 25, quanto menos 800 km de distância. E piorou, lapidar um trem daquele tamanho dentro d'água, para a pedra ficar mole e etc. E aí depois amarrar um bocado de cabacinha nela, de cântaro, sei lá, e para ela flutuar e colocar em 150 metros de altura. Como é que ia levar essa água lá para cima? Me poupe. De lago, do rio, de qualquer lugar. Me poupe que não dá para entrar. Tem várias teorias. Tem teorias que são verdadeiramente ridículas, como para mim, essas é uma delas. É insustentável uma teoria dessa. Não dá para trabalhar. Para que não perca o foco da verdade num contexto desse, a primeira coisa que precisa ser mostrado de onde foi tirado os blocos, onde foi cortado as pedras, onde foi carregado e transportado cada coisa, para que possa ficar bastante claro, para que qualquer ouvinte possa realmente assistir e tirar a própria conclusão. Tudo bem que isso não é ponto de salvação, mas é uma das maravilhas do mundo que está aí diante de todos nós. Para quem tem condição de ir lá visitar e conhecer, né, vai ver esses desenhos que nós acabamos de mostrar aqui, e dentre outros mais, né, que tem por ali. Tem muito mais coisa lá que apresenta nesses desenhos, que eu nem estou comentando aqui, nem preciso comentar, porque tira o foco do nosso estudo. Mas que Deus possa nos guiar, nos abençoar, que ao olhar para o complexo de Gizé, nós possamos lembrar de que realmente existem tecnologias bem à frente dos nossos dias. Como foi o caso de 2.350 anos de Cristo, nós já estávamos falando de quê? De helicóptero que está lá desenhado na parede, de naves, etc. Charutão, não é nem submarino, charutão. É o Leviatã que nós já estudamos nos querubins da Bíblia Sagrada, em aulas passadas. Muito bem, prosseguindo na nossa aula, você queria comentar alguma coisa, Arilson? Então, Noé estava presente quando foram construídos esses... Com 250 anos de idade. Ele estava presente, mas aí uma pergunta: se tinha essas máquinas, tudo, não tem chassi, não tem nada, o tempo deteriorou tudo, tem carcaça, ou o dilúvio... A senhora White... Não, só um minuto, deixa eu terminar. A senhora White disse que depois do dilúvio, Deus veio soprar um grande vento. A Bíblia falou isso. Na Bíblia, nós lemos esse texto.
Não, eu tô falando. Capítulo 8 de Gênesis, verso 1 e 2. Sobrou um grande vento e soterrou tudo. As carcaças dos seres humanos e tal. Por acaso não iria achar uma máquina dessa, alguma coisa dessa enterrada aí? Olha, um lugar que eu sei que tem máquina ao vivo e a cores é na área 51, que eu conheço. Fora de lá eu não conheço mais nenhuma. Essa nós temos jornal, temos evidência desde a década de 50, né? Tem provas aí autênticas, né? O povo gosta de esconder essas coisas, os governos principalmente gostam de camuflar isso aí, né? Direto coloca até, eu estava vendo uma matéria esse final de semana, não me lembro acho que foi no Domingo Espetacular, uma caixa de correio lá no meio do Texas, lá na região que é da área 51, tipo para mandar carta para o ET, para ridicularizar, né? Para colocar a coisa como ridículo, né? Mas na realidade existe. Eles tentam ridicularizar, tentam banalizar as informações do gênero, né? Do tipo de pesquisa que se faz ali, etc. Né? Mas não adianta, porque os fatos já aconteceram. E aqui no Brasil, diversos. Né? Na década de 70, década de 80. Nós temos o caso de Varginha, que foi mais recente aqui. Mas antes disso teve aquela Operação Prato. A Operação Prato foi lá no Pará, também foi aberto, tem muito material, muito registro. Então é incontestável. Incontestável. Que quem não quer abrir a mente, quem não quer abrir o coração para entender, né? Vai ficar naquela turma que vai tremer de hora que olhar para o céu, né? E eu não quero ficar batendo queixo, o dente a gente vai ficando mais velho, o dente vai ficando fraco, quebra à toa. Então é melhor a gente procurar abrir a mente para entender certas coisas, para não assustar com certas coisas. Já tem muita coisa para a gente assustar na vida. Essas não precisa, porque Jesus avisou, né? E tem a Bíblia, está revelada, para a gente estudar e entender, para não precisar bater queixo amanhã. A construção da arca, assim, ela teve uma certa tecnologia para cortar as madeiras, fazer o cálculo certinho, arrancar as árvores lá, arrastar para o lugar. Usar betume para calafetar, tudo está na Bíblia. Os pré, para fazer os pré, que deve ter tido pré. Nós sabemos que ela foi. Não é uma madeira maciça. Não tem como fazer com encaixe, com betume, calafete. Nós não temos muito detalhe. O fato é que foi feita a arca. Sim, mas hoje, se fosse hoje para fazer não, uma hoje arca, sim, né? Aí é normal. Hoje nós temos uma tecnologia bem maior, né? Porque hoje nós estamos fazendo navio com coraça, aço, coisa muito especial, né? E levantou essa questão é que... A questão que nós precisamos de lembrar que quando foi feita a arca da forma que foi feito, Deus estava procurando adequar o máximo possível a nossa cultura, o que podia ser feito sem causar escândalo para a nossa cultura. Senão Deus teria aberto outra forma de proteger essa cultura. Ele estava protegendo as dimensões de culturas, de seres que já estavam avançados, e nós não poderíamos acessar aquele tipo de cultura ou de tecnologia que está fora do nosso período. Jesus, nos dias dele, quando os fanáticos da igreja dele pediu para ele mandar um sinal do céu, ele usou que tipo de sinal? O profeta Jonas. Do jeito que ele passou 3 dias no vento do peixe, eu vou passar 3 dias também no vento da terra. Então ele deu uma charada muito bacana para os caras, mas ele sustentou a teoria de Jonas. Que Jonas escreveu que um peixe engoliu ele, um grande peixe. Ele não contestou essa versão do profeta, porque a cultura não estava preparada para escutar nada além disso. Pronto, Paulo, o que ele viu lá, ele falou, são ditos indizíveis. Ele preferiu dizer isso do que ele falar uma coisa que ele não dava conta de explicar. O João falou, né, que o Daniel também falou, não, livros, né, mas Ezequiel, você vai lá em Ezequiel capítulo 9, Ezequiel comentou que tinha um indivíduo lá, um daqueles personagens que estava vindo para fazer o limpa na cidade e assinalar os que seriam transferidos para a Babilônia, e os demais, que não fosse selado, era para cortar tudo da espada. Então, Ezequiel falou que tinha um lá que era o escrivão, estava escrevendo. Né? João comparou com o livro, Daniel comparou com o livro, mas nós sabemos que isso era muito mais do que isso. Porque na realidade tinha alguém filmando tudo. Tudo que aconteceu, tudo que vai acontecer conosco, também nos nossos dias vai ser tudo filmado, está tudo sendo observado. Deus monitora tudo isso.
E não só Deus, outros seres mais avançados têm documentários sobre o que está acontecendo no planeta. Por que que quando estouraram a bomba atômica, interromperam a guerra daquela forma, né, soltando uma bomba atômica, fazendo o que fez, e alguém teve que fazer limpeza no planeta. Senão a ventania ia levar os resultados daquilo ali para onde? Então, as tentativas, os testes atômicos que são feitos em vários lugares do planeta, pode ter certeza que tem seres evoluídos, seres avançados, que têm feito limpeza. A humanidade dá trabalho para Deus tem muitos anos. E aí Deus tem os seus escolhidos em todas as regiões do universo para poder proteger e fazer com que a vontade dele ande alinhada, para que o conflito ande num determinado equilíbrio, para que na época certa Deus possa passar a régua na história do grande conflito. Então ele não podia chegar em Noé e falar: Noé, você vai entrar numa nave aqui, ó. Não, ele podia ter feito isso, mas não fez, porque Noé não tinha estrutura para isso. Elias, quando foi no carro de fogo para o céu, o profeta escreveu que um carro de fogo, um cavalo de fogo. Mas foi a forma que ele tinha de comparar. Não tinha como ele escrever outra coisa. Porque o que ele tinha para comparar era cavalo e carro. Pronto, e acabou. E deixa desse tamanho. Então é muito curioso a gente, mas nós não precisamos de olhar com essa mentalidade, porque com a cultura que nós já temos, olhar com essa mentalidade é fazer da Bíblia carochinha. É promover a Bíblia para a coleção dos livros de carochinha, de lendas. Isso não é lenda, isso é coisa séria. Os relatos bíblicos é coisa séria. O dilúvio acabou com o planeta, com muito mais gente do que tem hoje no planeta. Mais de 8 bilhões de pessoas. Liquidou. Sobrou apenas Noé com 3 filhos, 4 casais. Então isso é uma coisa terrível. Eu tenho certeza absoluta, porque o Apocalipse apresenta que hoje é uma multidão incontável que vai ser salva. Mas nós estamos falando de pessoas que vão ser ressuscitadas e uma multidão incontável de vivo também. E que terá 144 mil escolhidos, que estará coordenando essa grande multidão de vivos no final. Nós vamos estar estudando isso futuramente. Deus tem tudo preparado para aqueles que amam e temem a Deus. E é o que nós estamos procurando trabalhar dentro do escatologia. Os indivíduos, então, desceram da arca no dia 27 de maio do ano 2349, 1 ano e 17 dias depois que eles entraram na arca, e agora eles fazem uma trajetória de 350 anos repovoando o fértil crescente. Desce lá no norte, então, na Cordilheira da Armênia, vem repovoando a Palestina, até chegar no Egito, depois volta subindo. Um detalhe interessante: quando eles desceram da arca e começaram a jornadear pela terra, descendo em direção à Palestina, eles já foram notando o quanto ficou diferente a estrutura da face da terra, pelo que eles conheciam antes, principalmente depois de terem descido, repovoando até na direção do Egito, e voltando, subindo depois em direção à Síria, com foco de ir lá para a Mesopotâmia, eles perceberiam que ali na Arábia Saudita, por exemplo, tinha virado um deserto. Nós estamos falando do fértil crescente, onde estaria então o Jardim do Éden antigamente, e que ali era de uma beleza sem igual. E quando eles chegassem lá na Mesopotâmia, notaria também o Chatel Arade lá embaixo. O Tigre e o Eufrates teriam emendado lá embaixo, formado o Chatel Arade, para desaguar no oceano, o que não existia. Pelo registro bíblico de Gênesis, do capítulo 2, os 4 rios que entravam caíam distintamente no mar. E por sinal, o Pison, que cortava no meio da Arábia Saudita, já era. Sumiu completamente e ficou só aquele deserto ali. Sem falar no deserto também do Saara, que ficou lá na África. Então tá aí, é uma situação muito interessante a maneira com que mudou as características geológicas do planeta Terra após o dilúvio. Fiquem atentos.
mais ao leste um pouquinho, e subindo em direção à Síria, e vai pela Síria, desce lá no norte da Mesopotâmia e vai até o sul da Mesopotâmia, aonde nós chegamos em Gênesis capítulo 11, que é o que nós estaremos entrando agora. Uma curiosidade que eu vou deixar registrada aqui, eu falei de 350 anos, porque 2350 foi o ano que estourou o dilúvio. Eles gastaram então esses 350 anos para chegar então no ano 2000 a.C. Só faltava 4 anos para Abraão nascer. Então nós estamos falando aqui que Terá, o pai de Abraão, estava vivão, casadão, tranquilão, e morava ali no sul da Mesopotâmia. Boa noite. E o que nós vamos tratar agora no verso 1 de Gênesis é muito decisivo nesse estudo. Aí afirma, no assim está escrito, que até nesse ano, até ali no momento que aconteceu o episódio da Torre de Babel, que é o que nós vamos estar estudando agora, e nós sabemos por estudos e evidências arqueológicas que isso se trata de 2000 anos antes de Cristo. Até ali o planeta Terra inteiro falava o idioma universal. Está aí bem claro. Todo o planeta falava uma só língua. Está aí na Bíblia. Então não tem como negar isso. Já existia o idioma universal e nós falávamos ele. Ainda que já existisse qualquer outro dialeto sobre a face da Terra, ainda o idioma universal era conhecido por toda a face da Terra. Vamos deixar claro, essa é a evidência bíblica. O idioma universal se falava em toda a face da Terra. E aí no desenrolar nós vamos ver que o que aconteceu aí com relação que o indivíduo chamado Nimrod, ele, no capítulo 10, do verso 8 ao 12, aí de Gênesis, comenta que esse indivíduo é o responsável pela construção de Babel, de Nínive, dentre outras cidades enormes daquela época. Mas vamos lá, no verso 2 está dizendo que aquele grande grupo que vinha repovoando a face da terra, que foi só aumentando, que chegou ali então por volta de 2000 anos antes de Cristo, chegou na Mesopotâmia, eles se estabeleceram no sul da Mesopotâmia, ali na região conhecida como Vale do Sinear. Então não tinha cidade ali, nós estamos falando de um vale que tinha ali. E aí no verso 3 apresenta a sugestão desses indivíduos de construir, de fabricar tijolos queimado, normal, coisa que nós já conhecemos, né? E usar betume como argamassa para assentar esses tijolos. Mas pelo contexto aí, nós estamos falando de uma cidade em forma de torre, que eles queriam fazer para que o cume dela tocasse no céu. Vocês prestem atenção nesse detalhe aí, porque no verso 5 vai falar de que um dos membros da Santíssima Trindade, possivelmente o Pai, desce e logo em seguida, no verso 6, ele convida os outros para descer também. E ele lança uma charada muito séria na informação que ele dá aí, que se eles não impedirem aquele intento, eles não teriam restrição nenhuma mais que impedisse deles fazer qualquer coisa. Por isso que esse vínculo da cidade em forma de torre, uma cidade em forma piramidal, estava acontecendo. Por isso, não é algo comum. O que estava acontecendo ali era algo incomum, tão incomum quanto o complexo de Gizé. Nós estamos falando de um complexo que tinha gente mais, que tinha Satanás por trás, isso aí já a pena inspirada já entra comentando, que tinha Satanás por trás dos bastidores, querendo formar um governo absolutista, fundamentalista, e ter todo mundo debaixo do olho deles, longe da democracia. Veja que isso é uma coisa gravíssima. E quando o Deus desce, ele levanta essa questão. Você queria comentar alguma coisa? Aqui no verso 4 diz:
Eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque ao céu. Eu queria saber a respeito desse cume tocar ao céu aqui, porque seria uma cidade, igual se for em forma de pirâmide, tão alta que dá para atingir a atmosfera. Não podemos entrar nesse detalhe, mas o argumento que Deus usou, mais adiante um pouquinho, nós vamos entrar aí agora, é que preocupa que o tipo de construção que ele estava fazendo deixa uma ideia que é algo totalmente incomum. Porque as coisas comuns, às vezes as casas que nós construímos, palácios, etc., daquela época e de hoje, não são coisas incomuns, são coisas comuns da nossa cultura. Nada que venha provocar a Santíssima Trindade, a família divina, para descer aqui na terra para impedir. É isso que eu falava. Entende? É algo muito grave que estava acontecendo. Então Satanás estava invadindo uma situação, ele estava criando uma antecipação de coisa que não podia acontecer. Do tipo, quando colocou os querubins lá no jardim, para que eles não tivessem acesso à árvore da vida e comessem em pecado e vivessem em pecado eternamente, do fruto da árvore da vida. Quer dizer, olha a idade que o diabo está hoje. Entende, irmãos? E ele é muito mais antigo que o planeta Terra. Então, isso não pode acontecer. Você sabe quantos anos ele ficou lá na eternidade ainda também? Não, pois é, isso aí ninguém conhece. João 8,44 fala que ele, no princípio, naquele princípio, antes de criar o planeta Terra e tudo, ele já era homicida e mentiroso. É coisa muito séria. O que estava para acontecer ali era algo muito sério, que nós não temos muitos detalhes. Então não vamos especular. Mas que é coisa séria, é coisa séria. Foi o suficiente para Deus dizer, e Deus desceu e disse o que está escrito aí. No verso 4 fala o propósito da construção. Eles queriam tocar o cume do céu e fazer um nome com isso. Esse é um detalhe que não pode passar batido. Queria ficar famoso, fazer sucesso. Por isso que era coisa de impacto que estava acontecendo. Coisa bem longe do nosso alcance, da nossa noção que nós temos. Então por isso que volta a falar que tinha um indivíduo por trás desses bastidores tentando extrapolar o limite da cultura. Isso é coisa grave demais. Porque tanto que no verso 5 mostra um dos membros da divindade desce ao vivo e a cores. Observa e depois chama os outros. Verso 5 diz: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E disse: Eis que o povo é um e todos têm uma só língua. E isto é o que começaram a fazer. Agora não haverá restrições para tudo que eles tentarem fazer. Olha o tanto que é sério. Ele está dizendo que aí não, se deixar isso acontecer, se deixasse isso acontecer, não teria mais restrição alguma para qualquer coisa que eles quisessem fazer. Aí está bem claro, para qualquer coisa que eles tentassem fazer. Quer dizer, o diabo estava tentando antecipar um conflito, um desfecho de conflito, já há 2000 anos antes de Cristo. E tinha dentro do projeto do conflito o plano da redenção, que o Calvário seria fundamental, que estava 2000 anos para frente ainda. Veja Satanás tentando derrubar os planos de Deus. E aí a Santíssima Trindade desceu. E precisava dos três. De tão sério que o que aconteceu ali. Lá no verso 8, foi onde o Senhor que desceu, que é o Pai, chama os outros dois. No verso 7, Deus mostra a solução divina para esse assunto. É confundir a língua dos caras. Não tinha outra solução. E criando essa confusão, de destruir todo mundo, ele falou: confunde a língua que eles não conseguem concluir o que precisava. Porque a linguagem que existia era universal. Quem estava por trás desses bastidores fala língua universal e fala qualquer língua. Mas não adianta ele conseguir falar a língua de um indivíduo, mas o indivíduo não consegue falar a língua do outro. Aí vem o tempo. Anos e anos se passaria para conseguir fazer alguma coisa. Aí aonde Nimrod viria depois, aproveitaria do episódio e já construiria uma cidade chamada Babel, que mais tarde se tornou a Babilônia. Depois faria Nínive também, lá na região da Assíria, e outras mais também ele fez, e muitos outros também fizeram.
né? E sem falar em Jafé, que já vinha repovoando a face da terra. Então, como eu disse, o próprio Deus chama a família toda, né? O Espírito Santo, o seu filho, e ele diz: eia, confundamos a língua, desçamos aqui e confundamos a língua deles. É a única forma de brecar esse projeto Babel aí. E Babel quer dizer baderna. Baderna, confusão. Justamente inspirado na confusão das línguas que Deus empreendeu. E para fazer isso, precisou dos três. Não foi um ato, vocês viram tanto que foi sério o que aconteceu ali naquela época. Não era uma coisa simples que estava acontecendo. Era algo pesado. Pesado, tinha coisa muito grande por trás desses bastidores. O exército das potestades da maldade estava ali fervendo e precisou da Santíssima Trindade estar aqui para poder conseguir fazer tudo que fez e colocar as coisas no seu lugar como foi colocado há 2000 anos antes de Cristo. Esparramar sobre a face da terra. Aquela semente dos descendentes de Noé precisava de repovoar a face da terra. Porque normalmente ia começar a surgir no código genético os indivíduos que tinham para trás. A natureza do povo que viveu anteriormente. Gente de todo tipo. Tanto descendente dos filhos de Deus, como dos filhos dos homens, como dos valentes da antiguidade. Tanto que quando Israel chegasse em Jericó, quantos anos para frente, hein? Nós estamos falando aí mais 500 anos para frente, quando acontecesse o êxodo, quando eles chegassem em Jericó, os 12 espias, lembra da história? Quem estava lá? Os filhos de Anak, gigantes. Quem eram esses? Semitas, descendentes de Sem, que ainda mantiveram a estrutura de altura bem chegada, né? Tinha pessoas ali com mais de 4 metros de altura ainda. Nos dias de Davi, para frente ainda um tempão, 1000 anos antes de Cristo só, ainda aparece um Golias lá com quase 4 metros de altura. Entende, irmão? Então, essa genética foi de hoje. Esses jogadores de basquete lá do basquete americano, tem lá 2,10 metros, 2,06 metros, 2,11 metros, daqui da lei aparece um 2,16 metros, e sem falar naqueles que sofrem da doença do gigantismo, né? E aí passa aí, vai, dispara. Então isso tudo são coisas que estão lá no código genético do indivíduo que veio, ó, há quantos e quantos anos. Então, a partir do dilúvio, a longevidade foi caindo e a estatura também foi caindo. Um pouco para baixo, então, da onde aconteceu, bem pertinho da onde aconteceu esse episódio da Torre de Babel, estava a cidade de Ur dos Caldeus, justamente onde habitava Terá, aonde nasceria Abraão, 4 anos depois do episódio da Torre de Babel. Sem, por exemplo, Sem nasceu em 2448 a.C. e ele foi morrer em 1848 a.C. Ou seja, esse indivíduo, quando Sem morreu, nós estamos falando de um cara que era de grande porte e ele morreu, já tinha 28 anos que estava acontecendo o cativeiro egípcio. Ele não foi levado para o Egito. Com Abraão também não foi. Abraão estava vivo quando começou o cativeiro egípcio. Jacó foi muitos anos depois, já nos dias de José. Mas aquelas descendentes, daqueles funcionários de Abraão, que veio lá de Ur dos Caldeus para lá, aqueles que começaram a descer. Mas a nata, Abraão, Isaac, Jacó, de Jacó e seus 12 filhos, foi nos dias de José que foi para lá. Muitos e muitos anos depois de cativeiro já. Já que o Egito já era uma potência nessa época, né? O Egito, sim, já era uma potência, sim, nessa época. Era o dominante na época, né? E o cativeiro egípcio foi de 1876 a.C. até o ano de 1446 depois de Cristo, 430 anos. Sendo que 30 anos lá dentro desse cativeiro foi o governo de José. Foi o período que eu considero um período de trégua do cativeiro egípcio. Foi um período que os hebreus foram respeitados e não foram explorados.
graças ao governo de José, servo de Deus. Sim? A Bíblia não fala que o cativeiro durou uns 430 anos, do chamado de Abraão até o resgate lá do povo por Moisés? Não. O cativeiro egípcio durou esse período. Isso tem registro bíblico. Nós vamos estar estudando sobre o cativeiro mais à frente, com detalhes bíblicos de tudo isso aí. Um outro detalhe que nós precisamos deixar marcado aqui dentro dessa aula de hoje, que nós vimos as misturas de filhos de Deus com filhos dos homens antes do dilúvio. Depois do dilúvio, essas linhagens continuaram. Filhos de Deus foram semitas, que continuou fazendo esse marco, que foi na linhagem semita, que saiu Arfaxade, que foi o progenitor dos hebreus. Dali nasceu Terá e nasceu Abraão. E Abraão foi chamado lá da Mesopotâmia para vir para a Palestina. E teve Isaac, Jacó 12 filhos e formou as 12 tribos de Israel. Os demais filhos de Noé, Cão e Jafé, e mesmo Sem, teve outros filhos que seguiram a descendência dos filhos dos homens normais. Todos eles deram sequência às genealogias desse gênero. Os semitas, que tinham filhos dos homens, filhos de Deus dentre eles, os hebreus, através de Abraão, Deus chamou para ser uma nação santa. Esses levaram o bastão do revezamento que Deus entregou na mão de Noé, para que entregasse na mão de Cristo, e Cristo entregasse na mão da igreja, e nós vamos devolver nas mãos dele, nas nuvens do céu. Então, filhos de Deus. No meio do grupo semita, saiu uma família que Deus chamou para formar uma grande nação. E esses era para receber o Messias, que ele veio para que era seus, e os seus não quiseram. E aí foi levado a todo o povo tribilíngue. Então, os filhos da luz é aqueles que obedecem a minha palavra. Jesus falou: conhecereis a verdade então vos libertará. Então, quem é livre é quem aceita a palavra do jeito que ela é, aceita a verdade. Esse é filho da luz. Aí ele faz parte da raça eleita especial. A diferença de raça eleita para raça caída é apenas a conversão. Só isso, mais nada. É mortal igual a qualquer outro. Então, os filhos da luz e filhos das trevas estão aí até hoje. Raça eleita e raça caída. No Novo Testamento está resumido desse jeito: raça eleita e raça caída. Cada um escolhe de qual quer fazer parte. Só raça eleita vai voltar a fazer parte da raça pura um dia. Raça caída, jamais. Então, raça eleita é mortal, que busca viver a conversão. Que Deus nos abençoe, nos guarde, que o que nós vimos sobre ser filhos da luz hoje, que nós aprendemos dessa repovoação do povo de Deus sobre a face da terra, que o compromisso que Noé fez com Deus de levar essa luz adiante, que Abraão assumiu e nos transferiu até para nós hoje, esse bastão do revezamento chegou nas nossas mãos hoje, que nós possamos levar todo o povo, tribo e língua, no mundo ao nosso redor. Cada um fazendo a sua parte, em muito breve Jesus estará voltando. Vamos encerrar com a oração. Santo Deus, muito obrigado pela orientação da Tua palavra para todos nós. Perdoa nossos pecados e faltas, Senhor. Santifica-nos na Tua palavra, porque a Tua palavra é verdade. Capacita-nos a devida compreensão e aceitarmos a Tua direção e aquilo que Tu escreveu, e principalmente aquilo que Tu fala e mostra em nossos corações. Conduz os nossos passos, prepare-nos para o Teu reino, é o que te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.